Olá pessoas, professor Rodrigo aqui. Me pegaram meio desprevenido, estou aqui comendo um belíssimo bolinho de pote. Vou fazer o seguinte, vou deixar o bolinho aqui. Ai, ai, ai. Vou olhar com atenção para vocês, botar a máscara. Lembrando sempre, gente, sair de casa sempre use máscara. Tirei só para comer, mas já coloquei de novo para falar com vocês. Eu estava aqui pensando, e o motivo de eu estar falando com vocês agora, eu estou comendo esse bolo, aliás, um excelente bolinho, delícia, doce de leite. Eu estava pensando, esse bolo de doce de leite eu vou mastigar, eu vou engolir, e para onde ele vai depois? Como é que isso vai virar energia dentro de mim? Como é que eu vou conseguir absorver a energia que está nesse bolinho? E aí comecei a pensar em outras coisas, comecei a olhar aqui para o lado, aqui para o outro. Às vezes tem uns bichinhos aqui e ali, uns insetos. Aí eu comecei a pensar também, como é que é a digestão desses outros seres vivos, desses outros animais? Como é que será, hein, gente? Vamos dar uma olhada nisso a partir de agora. Uma letra cheia de certezas. Quando for comer esse feijão, escute essa banana milanesa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna, gafanhoto e gafanhota. Bom, como vocês já viram, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre digestão em vários filos do reino Animalia. A gente vai comentar um pouquinho sobre a digestão em outros seres vivos, mas isso mais rapidamente, porque hoje a gente começa a falar sobre fisiologia animal. Não é nenhum mistério, nenhum bicho de 7 cabeças, é só a gente falar um pouquinho sobre como funcionam os seres vivos, especialmente os animais, já que a gente estava falando até agora como eles se classificam. Beleza? Então, vem comigo, deixa eu ficar pequenininho e a gente pode começar. Eu falei para vocês que fisiologia animal é o ramo da biologia que estuda o funcionamento do organismo, ou seja, as múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres vivos. Jeito bonito de falar que a gente vai estudar muita coisa sobre o funcionamento interno desses seres vivos. Beleza, gente? A gente vai falar bastante sobre o funcionamento do nosso corpo, do corpo humano também, enquanto a gente comenta essas outras situações. Vamos lá? Então, vem comigo. A digestão, gente, a gente tem que começar a entender. A digestão, ela é o ato de você conseguir retirar energia e nutrientes de outros seres vivos. Você tem seres vivos como as plantas e as algas que não necessitam de digestão de outros seres. Por quê? Porque elas conseguem retirar a glicose e a energia que elas necessitam diretamente da fotossíntese, da reação de fotossíntese. Por isso que a gente chama esses seres de autotróficos. Os seres heterotróficos, como nós, como os fungos, como os outros animais, precisamos retirar essa energia e esses nutrientes de outros seres vivos. Vamos nos alimentar de outros seres vivos, sejam plantas, sejam outros animais. Maravilha? Quando a gente fala de seres unicelulares, essa digestão ela é extremamente simples. Por quê? Porque eles vão pegar os nutrientes do meio exterior e colocar para dentro da célula. Às vezes, dentro da célula, eles conseguem quebrar ainda mais e conseguem absorver esses nutrientes como um todo. Nesses seres unicelulares, a gente fala que a digestão é sempre intracelular, porque eles só têm uma célula. Então eles colocam o nutriente para dentro, terminam de quebrar dentro da célula e conseguem absorver e utilizar esses nutrientes para outras reações químicas dentro da própria célula. Maravilha? Nos seres pluricelulares, como está descrito aqui, gente, a execução dessas tarefas ela é dificultada pelo grande número de células. Então você tem muitas células para serem nutridas e quando você se alimenta você tem que levar esse nutriente a todas essas células. A forma como diversos tipos de seres vivos, especialmente os animais, eles lidaram com esse problema, a gente vai ver já já. Vamos começar devagarzinho vendo a digestão como quebra de alimentos. Então aqui está uma definição bem rapidinha de digestão, que é o processo de transformação de moléculas de grande tamanho por hidrólise enzimática, liberando unidades menores que possam ser absorvidas e utilizadas pelas células. Então, assim, basicamente é você quebrar o nutriente grande para ele ficar menor para ser utilizado pelas células. Eu tenho dois tipos de digestão, e isso nos seres vivos como um todo, mas a gente está focando aqui especialmente nos animais, que é a digestão extracelular e a digestão intracelular. A digestão intracelular ocorre dentro das células. Então, é quando eu tenho o processo de digestão, ou seja, a quebra desses nutrientes grandes em nutrientes menores dentro das células. Quando eu falo que essa quebra ocorre fora das células, eu falo que é uma digestão extracelular, extra, fora das células.
Beleza? E tem alguns animais pluricelulares, como as esponjas, mais simples um pouco, em que essa digestão ela é só intracelular. Tem outros animais que essa digestão já é compartilhada, ela é extra e intracelular. A partir dos plateumintos, principalmente, essa digestão ela já acaba sendo intracelular e extracelular. Por quê? Porque a partir dali eu consigo ter uma cavidade digestiva. Por que isso é importante? Isso é importante porque é um local dentro do corpo do animal onde esse alimento vai ficar parado um tempo. Ele vai ficar parado um tempo e aí ele pode sofrer a ação das enzimas, que são aquelas proteínas que quebram os nutrientes em pedaços menores. Beleza? Então eles ficam mais tempo ali. Então, por ficarem mais tempo ali, o seu corpo já sabe que tem um local onde ele pode jogar essa enzima. Dá uma organizada nessa situação. Beleza? Só que no caso deles dois, os quinidários não são selenterados não, tá, gente? Desculpa. Selenterados, eles eram uma denominação muito antiga que abarcava algumas espécies que hoje a gente sabe que não são quinidários. De qualquer forma, fica aqui só da forma didática. E os plateumintos, eles não têm cavidade digestiva completa. Eles têm o que a gente chama de cavidade digestiva incompleta. Óbvio. Mas o que significa cavidade digestiva incompleta? Cavidade digestiva incompleta é o nome que a gente dá para uma cavidade digestiva que só tem uma entrada e saída. Só como assim? Só tem uma entrada e saída significa dizer que eles só possuem boca, eles não possuem ânus. Então o alimento entra pela boca, é digerido na cavidade digestiva e volta sendo regurgitado pela boca as partes que não vão ser aproveitadas. Só quer dizer que ele faz caquinha pela boca? Exatamente. Então, nesses animais não existe diferença entre vomitar e defecar. Maravilha, que bonito, que alegria. Espero que você não esteja vendo isso durante a hora do seu almoço. Então, aqui está uma ilustração, gente, rapidinho, só sobre como essa digestão ela pode ser feita intracelularmente, ou seja, dentro da célula. A partícula sólida entra, ela é digerida dentro da célula e esses nutrientes ficam disponíveis para a utilização dessa célula. Beleza? As características do sistema digestório, elas são basicamente os órgãos que compõem esse sistema digestório. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tem uma imagem aqui, mas assim, falando bem resumidamente, o início com a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, delgado e grosso, no caso dos seres humanos. Além desses que formam o que a gente chama de trato digestivo, que é por onde a comida vai passar, eu tenho outras glândulas, outros órgãos que ajudam a digestão, mas a comida não passa dentro deles, que são o fígado e o pâncreas. Aqui, o pâncreas e o fígado. Olha o fígado aqui, que bonito. Beleza? Os dentes e a língua, eles ajudam muito o início da nossa mastigação, porque esses dentes fazem o que a gente chama de digestão mecânica. Eles começam a cortar os alimentos em pedaços menores. Não está realizando nenhum tipo de mudança química ainda, ele só está cortando os alimentos em pedaços menores para facilitar a digestão. E a saliva já apresenta algumas enzimas que começam o processo de digestão per se, ok? Quando você sente o gosto de alguma coisa, você sente o gosto por causa da sua língua. Essas áreas gustativas, hoje em dia, a gente sabe que não existem mais. Mas se você nunca viu essa imagem, está vendo agora pela primeira vez. Hoje em dia, a gente sabe que não é exatamente assim, porque pela língua toda você tem as unidades que conseguem identificar sabor, que são o que a gente chama de papilas gustativas, ok? E essas papilas gustativas detectam 5 sabores: doce, salgado, azedo, amargo e umami, que é um sabor de carne. Fica difícil explicar o sabor para vocês, mas basicamente é um sabor de carne, ok? A saliva ela vai ser importante, não só pela enzima, mas também para lubrificar o alimento, para você conseguir engoli-lo de forma mais tranquila. Como é que esse alimento ele desce? Gente, desculpa. Como é que esse alimento ele desce? Ele desce através de movimentos musculares, que são chamados de movimentos peristálticos, tá ok? Ou seja, empurrando o alimento para baixo para seguir no seu trato digestivo. E aí ele chega no seu estômago. Como diria meu avô, estrombo. No seu Nossa, não gostava. No seu estômago, você tem a digestão principalmente das proteínas das quais você se alimenta. Por que isso? Porque no seu estômago você tem
a enzima chamada pepsina. Essa pepsina ela consegue quebrar a proteína em pedaços bem menores, uma mudança já química mesmo. Só que para isso ela precisa de um ambiente ácido, com pH baixo. pH é a medida de acidez, tá, gente? Quanto menor o pH, mais ácido é o ambiente. O pH ele vai de 0 a 14 e pHs abaixo de 7, 6, 4, 2, como é o pH do seu estômago, são pHs bastante ácidos. Maravilha? pH 0, 2, 1 são pHs bastante ácidos. Ok? E o seu estômago tem por dentro uma proteção para ele mesmo não ser digerido por esse ácido, que é um mucozinho. Ok? Está aqui uma imagem, a mucosa do seu estômago, as paredes musculares dele e as camadas de músculo. Ok? Então você produz suco gástrico. E suco gástrico é o nome que a gente dá para essa mistura de enzimas e ácido clorídrico, HCl, que faz com que o seu estômago seja extremamente ácido. E com isso, melhor dizendo, você consiga realizar a digestão das proteínas. Maravilha? O início, pelo menos. Passou do seu estômago, entra no seu intestino. No seu intestino, as coisas começam a mudar um pouquinho. Por quê? O início dele, intestino delgado, tem algumas porções. A porção inicial do teu intestino delgado se chama duodeno. Nesse duodeno, você tem a situação em que o pH ele é básico, ou seja, o contrário de ácido. Só que ele é bastante básico, ele tem pH por volta de 8,5. 8,5. Como é que você tem uma situação que seu trato digestivo no estômago tinha um pH 2 e no teu intestino delgado vai ter um pH de 8? Você faz isso secretando algumas coisas. Para isso vem em auxílio do teu sistema digestivo o pâncreas. Então, o pâncreas é o órgão que produz um líquido chamado bicarbonato, e esse bicarbonato vai fazer com que o pH suba, o pH fique básico. Por quê? Acabou de chegar aquele alimento que começou a ser digerido no estômago, chegou no início do intestino. Só que esse alimento está com um pH de 2, porque ele veio de um local com um pH 2, muito ácido. Esse bicarbonato que vem do pâncreas, ele faz com que esse pH suba, deixe de ser ácido e passe a ser básico. Ok? Além disso, o seu pâncreas produz algumas enzimas. Vamos dar uma olhada nelas aqui. Tripsina e quimiotripsina, eles continuam a quebrar as proteínas. Lipase pancreática, que é a enzima produzida pelo pâncreas, que vai quebrar lipídios, as gorduras. Okay? Amilase pancreática, que ela continua a quebra do amido. E várias peptidases, que quebram as proteínas em pedaços menores ainda. Além das nucleases, que vão digerir DNA e outros ácidos nucleicos. Okay? Aqui, ó, o seu intestino, aqui o pâncreas jogando coisa para dentro. E isso aqui. Só que o nome disso aqui é vesícula biliar e ela está ligada ao fígado. O fígado produz uma substância chamada bile. Olha só, a bile não é uma enzima. A bile é uma substância que, como está dizendo aqui, ela é responsável pela emulsificação das gorduras. O que é isso? Imagina quando você está lavando a louça. Você consegue lavar a louça só com água? Claro que não. Você precisa lavar a louça com detergente. Para quê? Para conseguir tirar a gordura. A ação do detergente sobre a gordura quando você lava a louça é uma ação emulsificante, ou seja, pega gotas grandes de gordura, placão de gordura e transforma em partes muito menores, que você consegue tirar com o auxílio de água. É uma ideia muito parecida que acontece dentro de você, porque a bile emulsifica, ou seja, transforma partes grandes de gordura em partes menores e você consegue digerir com mais facilidade essas gotas menores de gordura. Maravilha? Então, a bile produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar. Ok? Então, gente, esses 4 hormônios, eles são gastrina, secretina, colecistoquinina, eu sei que os nomes estão complicados, esse, por exemplo, a gente pode abreviar para CCK, a CCK, e a enterogastrona. Não tem muito mistério, a parte mais difícil são os nomes mesmos, porque as ideias são bem simples. Por exemplo, a gastrina vai ser o hormônio que vai ser produzido no estômago, ele vai ter como estímulo, ou seja, o que vai fazer com que ele seja produzido? Contato de alimentos proteicos com as paredes do estômago. E o modo de ação, o que ele vai causar? Vai estimular a secreção de suco gástrico e a contração da musculatura estomacal. Então, no fim, esse hormônio gastrina aqui tem como função atuar no estômago para que o estômago produza o suco gástrico e passe adiante o alimento proteico que ele está colocando dentro dele. Beleza? Que ele está albergando.
A secretina ela vai ser produzida no intestino delgado, para o intestino delgado, vai ter como estímulo o contato do HCl estomacal, do ácido clorídrico, com o duodeno, e vai estimular o pâncreas a produzir suco rico em bicarbonato e o fígado a secretar bile. No fundo, a ideia é a seguinte: essa secretina ela vai ser produzida quando está chegando um conteúdo muito ácido no intestino. Chegando um conteúdo muito ácido no intestino, o seu intestino reconhece isso e fala, epa, pode ser tão ácido assim não, tem que ter um pH mais alto. Para ter um pH mais alto, essa secretina vai estimular o pâncreas a produzir o bicarbonato, que vai aumentar o pH, e vai estimular o fígado a secretar bile, para conseguir quebrar as gorduras presentes ali. Beleza? Maravilha? A CCK, a colecistoquinina, também produzida no intestino delgado, vai ter como estímulo o contato de lipídios e aminoácidos na parede duodenal, do duodeno, e vai ter como ação estimular a liberação de enzimas digestivas e a liberação de bile no duodeno. Ou seja, chegou no intestino muita gordura e aminoácidos. Muita gordura e aminoácidos que estão presentes já na parede do intestino, na parede do duodeno, no início do intestino. O que vai acontecer então? Eu preciso quebrar isso. O que vai acontecer? Essa CCK, colecistoquinina, vai ser produzida e vai estimular a liberação de enzimas digestivas. Ou seja, bateu lipídio, gordura e aminoácido, eu preciso digerir tudo isso. A colecistoquinina reconhece isso e fala para o intestino, ó, precisa digerir aquilo ali. Vamos digerir? Vamos querer? Aí ela vai estimular a liberação de enzimas digestivas e liberação de bile no duodeno. Ok? Para fechar, a enterogastrona ela vai ter como fonte o intestino delgado, vai ter como estímulo a presença de gordura no intestino delgado e o modo de ação vai inibir a secreção do suco gástrico, bem como a motilidade do estômago. Coisa muito difícil, palavras muito difíceis para uma ideia muito simples. Se chegou um conteúdo no teu intestino muito gorduroso e muito ácido, um pouquinho ácido demais, o que vai acontecer? O teu intestino reconhece isso e fala, precisa mudar umas coisas aqui. Primeira coisa, eu preciso que você pare de secretar suco gástrico. Tá demais. Dá uma segurada aí. Outra coisa, vamos mexer, vamos querer mexer esse estômago para trazer o alimento um pouquinho antes, que tá demais. Beleza? E vai estimular também, não tá dizendo aqui, mas também vai estimular um pouquinho de liberação de bile. Beleza? Por conta da gordura no intestino delgado. Show, gente? Não tem mistério, não tem conversa, não tem caô. Esses hormônios são bem tranquilinhos de entender. A parte mais difícil deles são os próprios nomes. Digerir. E agora? O que eu faço? Eu preciso absorver esses nutrientes. Eu já digeri, mas esses nutrientes ainda estão dentro do meu intestino. Eles não estão circulando pelo meu corpo, que é o que a gente quer que aconteça. O que vai acontecer então? Eu preciso absorver esses nutrientes. Eu vou absorver esses nutrientes com duas ideias. As ideias são, na verdade, uma ideia só posta em prática de duas formas. A ideia é, eu preciso aumentar a minha superfície de contato. Quanto mais superfície eu tiver no meu intestino, mais eu vou conseguir, maior a velocidade com que eu vou conseguir absorver esses nutrientes. E velocidade é extremamente importante. Se você deixar o alimento parado muito tempo no seu intestino, ele começa a estragar. Beleza? Então você tem que absorvê-lo o mais rápido possível. Como é que você vai absorvê-lo o mais rápido possível? Então as duas formas. A primeira delas é com a área do seu intestino se dobrando. Você consegue maior área de contato com um menor espaço. Beleza? Em vez de ser assim plano, ele é todo dobradinho. E essas dobraduras a gente chama de vilosidades. Tá vendo aqui? Essas vilosidades aumentam muito a superfície de contato. Ó, pode entrar no nutriente por aqui, 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 por aqui. Um aumento considerável na superfície de contato. Além disso, se isso não fosse o suficiente, as próprias células que compõem esse seu intestino, o final do teu intestino delgado, elas mesmas estão dobradinhas. Então elas aumentam ainda mais essa superfície de contato com as microvilosidades. Vilosidades são as dobras do tecido do teu intestino. Microvilosidades são as dobras das células que compõem esse tecido do teu intestino. Beleza? Então aumenta muito a superfície de contato e você consegue absorver os nutrientes de forma bacanuda. Maravilha, gente? Eu não posso deixar de falar, à medida que a gente vai se dirigindo para o intestino grosso, sobre a flora intestinal. Que a flora intestinal ela tem várias bactérias, mas calma, bactérias que são boas para você. Por que elas são boas para você? Porque elas produzem coisas que você precisa e, em troca, a gente provê um lugar tranquilinho para elas, onde elas não estão ameaçadas. Então a gente deixa um lugar
tranquilo para elas, onde elas não estão ameaçadas, e elas fazem coisas para a gente, coisas como vitaminas, vitamina K, vitamina B12, riboflavina, tiamina, entre outras, ok? Tudo isso aqui em cima. Além disso, elas ajudam a evitar que bactérias patogênicas, que são as bactérias que fazem mal para a gente, elas se reproduzam. Então, elas ainda ajudam a gente a se proteger. Beleza? Defecação. Que parte divertida, professor. Pois é, tudo tem um fim. E a defecação é o fim do teu sistema digestivo. O reto, que é o final do teu intestino grosso, ele vai ser responsável por colocar para fora tudo aquilo que você não conseguiu digerir, não conseguiu absorver. Beleza? Então, tem um resuminho também aqui no teu roteiro. Saliva, suco gástrico, suco pancreático, suco intestinal ou entérico. Beleza? Dá o teu print. Descer. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre como essa digestão ela acontece em outros seres vivos. Por quê? Porque principalmente nos animais, você consegue identificar algumas tendências e você consegue perceber também que alguns animais não digerem que nem a gente. Eles têm um processo de digestão um pouquinho diferente. Então são várias formas alternativas de digestão que são interessantes para a gente dar uma olhada. Vamos lá? Então, vem comigo, olha só. Essa aqui é a digestão de uma planária, o sistema digestivo de uma planária. Lembra lá dos plateumintos? Então, ela tem várias ramificações para dentro do corpo, só que ela só tem uma entrada e uma saída. É aquela parte nojenta do sistema digestivo incompleto, vocês lembram? Pois é. E aqui ela vai levando para todas as células. Nas planárias, especificamente, você ainda tem uma digestão que ela é extracelular, mas ainda tem um pouquinho de intracelular também. Então ela digere um pouquinho no sistema digestivo, mas ela ainda bota nutrientes muito grandes para as células, muito complexos, e as células vão quebrando ainda um pouquinho esses nutrientes para conseguirem utilizar. Descendo mais um pouquinho, a gente já está nos anelídeos. Aí os anelídeos eles já têm um sistema digestivo completo, tem boca e ânus, tem boquinha e tem o ânus, não vai ter essa piada. e elas conseguem digerir o alimento justamente porque tem boca e ânus. Olha só a ideia. Ter um sistema digestivo completo é melhor do que incompleto. Por quê? Porque a partir de agora, o meu sentido da alimentação, eu não tenho uma contramão, eu não tenho uma mão dupla. Não tenho uma mão dupla. Por quê? Porque agora o meu alimento ele passa somente uma vez em cada local. Então, com isso, eu começo a poder especializar cada parte do meu sistema digestivo para digerir um nutriente em específico, para ficar mais eficiente, para conseguir digerir melhor. Beleza? Nas minhocas, nos anelídeos como um todo, isso já tem um início, já tem um sistema digestivo razoavelmente complexo, ok? Tem faringe, tem esôfago, tem o papo, tem a moela. O papo é onde é produzida a saliva nesses animais e a moela é onde esse alimento ele começa a ser triturado, beleza? Já que eles não têm dentes. E aí, quando a gente fala de carnívoros e onívoros, aí o sistema digestivo começa a ser um pouquinho diferente um dos outros. Okay? Tudo isso aqui está no teu roteiro, desculpa. E aí, quando a gente fala de herbívoros, tem um animal específico que é bem interessante a gente comentar, que são os ruminantes. Os ruminantes eles são mamíferos que eles conseguem digerir celulose. Celulose, que forma um papel, gente. Como é que eles conseguem fazer isso? Na verdade, eles não conseguem. Ah, o professor está mentindo para mim. Não, calma. Só falei uma meia-verdade. Quem consegue digerir essa celulose são algumas bactérias presentes no interior do corpo desses ruminantes. Mas você já viu um ruminante? O que é ruminante? Ruminante é o nome... Ruminar é o nome que a gente dá pro ato desses animais ficam mastigando toda hora. Deixa eu até crescer para mostrar isso melhor para você. Ficam mastigando toda hora. Mais ou menos assim, ó.
Viu? Então é mais ou menos assim que eles ficam ruminando. Não porque eles ficam mastigando. Você percebeu que a vaca está mastigando e ela não está comendo nada. Ela não acabou de comer e está mastigando ainda antes de engolir. O que acontece? Vou ficar pequenininho para te mostrar isso aí. Voltamos aqui. O que aconteceu? O que acontece é que esses animais, os ruminantes, não só vacas, camelos, entre outros animais, eles ficam mastigando mesmo sem ter colocado nada na boca. Eles ficam mastigando o quê? Vamos entender isso, mas vamos entender isso a partir do momento em que a gente tem algum tipo de organização. Imagina que essa vaquinha acabou de comer grama. Ela estava no pasto, comeu o pasto, beleza. Se você já viu um ruminante em ação comendo, você vai perceber que ele come muito rápido. Então você vai perceber que vacas e boi, o gado, ele consegue se alimentar de forma muito rápida. Então ele come uma grande quantidade de grama em um tempo muito curto. Como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue fazer isso e mastigar direito? Pois é, ele não mastiga direito. Não pegue os exemplos dos ruminantes. Você mastiga direito, mastiga o seu alimento completamente antes de engolir. Só que eles não fazem isso. Por quê? Porque eles têm um segredinho. Qual é esse segredinho deles? Quando eles comem e engolem pela primeira vez, esse alimento ele vai parar no estômago. Só que aí que tá. Os estômagos dos ruminantes eles são muito diferentes dos nossos. Eles são divididos em 4 câmaras, em 4 partezinhas. Quando o animal engole pela primeira vez, esse alimento ele vai para uma câmara chamada rumen, daí ruminante. Entendeu? Esse rumen, como está aqui no teu roteiro, é onde se localizam as bactérias que vão fermentar a celulose, vão começar a tentar digeri-la, que se reproduzem a uma taxa suficientemente alta para compensar as que são perdidas com a deslocação do bolo alimentar. O conteúdo desse compartimento, bactérias e material vegetal, é regurgitado regularmente para a boca quando o animal, no local seguro, mastiga demoradamente um alimento ingerido apressadamente. A ideia é o seguinte, eles vêm com medo. Como eles vêm com medo, quando eles têm a oportunidade de se alimentar, eles comem rapidamente e depois vão embora. E depois voltam e ficam deschavados. Nessa que eles ficam deschavados, o que acontece? O alimento, quando eles engoliram, como diria meu avô, engoliram pela primeira vez, ele vai para esse compartimento, o rumen, onde tem as bactérias que fermentam a celulose. Quando ele está num ambiente seguro, ele regurgita. Ai, que nojinho, professor, que nojinho! Não, é a vida natural, é assim, se acostume. Eles regurgitam esse alimento volta para a boca e aí sim, eles mastigam demoradamente para ficar bem mastigadinho, bem bonitinho. Beleza? Depois disso, esse alimento, quando eles engolem, esse alimento vai para uma porção chamada retículo, que também tem bactérias fermentativas, só que ele tem a capacidade de atuar melhor. Por quê? Porque ele vai receber esse alimento já mais mastigado. Então ele vai conseguir atuar melhor em cima dessa massa de grama de pasto. Depois do retículo, ele passa por uma camada. Nossa, tá ruim aqui. Ele passa por uma câmara do intestino, do estômago, chamada ômaso, ou omaso, e aqui ela vai receber uma grande quantidade de reabsorção de água. Então, essa pasta que está chegando nesse ômaso, ela vai ser concentrada. Então, o que estava mais ou menos líquido vai ficar mais grossinho. E aí vai para o abômaso, também chamado de estômago químico, que é onde acontece o que acontece normalmente no nosso estômago, que é o início da digestão química mesmo, com as enzimas. E aí, ela vai começar a digerir, então é o compartimento correspondente ao estômago dos restantes mamíferos, secreta ácidos e proteases. Proteases são as enzimas que quebram proteína, que completam a digestão de forma tradicional. Aí tu vai perguntar para mim, professor, eu só come grama, como é que ela vai quebrar proteína? Que proteína? As proteínas das próprias bactérias. Então, a ideia é assim, antes que você fique muito bolado ou bolada. Elas têm tantas bactérias, essas bactérias dentro delas, que ajudam ela, se reproduzem com tanta rapidez, que mesmo ela engolindo várias bactérias junto com o pasto mastigado, e mesmo ela digerindo muitas bactérias por dia, ela ainda tem bactérias o suficiente para continuarem se reproduzindo e fazer isso no dia seguinte. E na verdade acaba sendo bom para os dois lados, porque o animal ele consegue a digestão da celulose, que ele não ia conseguir de outro jeito, e essas bactérias, essa população de bactérias, mesmo que todo dia esse animal ele acabe digerindo muitas bactérias, ele deixa uma quantidade suficiente para que essa colônia, para que essa população continue sobrevivendo. Então, no fim, é bom para os dois, porque essas bactérias elas ficam num ambiente protegido e sempre com alimentos para elas próprias também. Beleza, gente? E é por isso, então, que aquilo que eu te mostrei agora há pouquinho acontece. Essas vacas elas ficam mastigando sozinhas, parece que estão mastigando só o ar. Beleza? E então, a gente vai dar uma olhadinha agora
sobre como são como é a organização, como são essas estruturas dentro do corpo dos ruminantes, pegando o gado como exemplo, o gado bovino. Não o outro gado. Isso, o gado bovino mesmo, os animais. As vacas e os bois. Então, passa pelo esôfago, cai aqui no rumen, do rumen volta para a boca, da boca volta, passa pelo retículo, passa pelo abômaso, pelo âmaso, e finalmente segue pelo intestino, onde vai ocorrer o resto da digestão de forma muito parecida com a nossa. Ok, gente? Como eu falei para vocês, eles conseguem ingerir proteínas comendo as bactérias que os ajudam. É uma partezinha, todo mundo fica feliz e sem problemas. Além disso, alguns herbívoros, outros herbívoros mamíferos, eles conseguem fazer uma coisa que a gente costuma brincar na nossa espécie. Brincar zoando os outros. Não sei o que fulano comeu cocô. Na nossa espécie isso realmente não acontece. Em outras espécies isso acontece. Os coelhos e as lebres, por exemplo, eles se alimentam de restos de fezes para digerir melhor ainda os seus alimentos. É um comportamento chamado de coprofagia. Não é qualquer cocô. Eles têm 2 tipos de cocôs diferentes. Uma forma de fezes mais seca, que é a definitiva, e uma forma um pouco mais líquida que eles colocam para dentro. Ok? Maravilha, gente? Só para fechar, a digestão das aves, elas vão ter principalmente, e o que vai importar agora, papo e a moela. E neles eles vão ter algumas pedrinhas que as aves engolem às vezes, para facilitar a maceração desse alimento, quebrá-lo mesmo, fazer o papel dos dentes, já que eles não apresentam dentes. Ok, gente? Aqui no final, o que eu vou ter é só uma grande tabelinha, tiro o print, com mais ou menos a maior parte dos sistemas digestivos e as formas de digestão dos animais. Desde os plateumintos, em que eu tenho digestão intra e extracelular também, porque eu tenho esse tubo digestivo incompleto, com compartimentos que é a cavidade gastrovascular. Os anelídeos, que eu tenho tubo digestivo já completo, com esses compartimentos e com digestão totalmente extracelular. E aí insetos, peixes ósseos, anfíbios, répteis, as aves, como eu falei aqui, e os mamíferos, com todas as partes que você tem também. Ok, gente? Maravilha? Qualquer dúvida vocês coloquem aqui embaixo nas perguntas que eu vou responder. Se gostou, dá joinha. Se não gostou, dá o desse joinha para baixo. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo, como eu falei, que eu vou responder. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau! Não pode, de novo. Deixa eu crescer aqui. Agora eu tô falando com você mais tete a tete. Tá bom, gente? Se inscreva no canal, ativa o sininho para ativar as notificações. Comenta aqui embaixo, dá o joinha para baixo se quiser. Mas o importante é você participar. Beleza, gente? Comenta, joga lá no Classroom também que eu respondo lá. Fica na fé, fica tudo bem, fique em casa, se puder. Um beijo, um abraço e tchau, tchau! Todo dia é uma agonia, eu pego o trem da Supervia. Sou pedreiro, sou mais um trabalhador. No caminho do trabalho, o perrengue é costumeiro. Lá vem eles chicotando os pedreiros. Daqui a pouco vai chegar a minha vez. E acabou a pilha do MP3. Todo dia é sempre o mesmo, 3 coxinhas e um refresco. E às vezes quando dá um açaí. Todo dia é sempre o mesmo, 3 coxinhas e um refresco. E às vezes quando dá um açaí. É muito bom quando chego o domingo, pego o metrô apressado e sorrindo. No Integração vejo o mar da janela, e lá chegando eu encontro com ela. Tá de noite perigoso, eu tô tremendo, eu tô nervoso.